Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é o novo guideline de dislipidemia do ACE. Pessoal, agora em 2025 foi atualizado o guideline de dislipidemia da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos. É, na verdade, um complemento ao documento publicado por eles em 2017, e agora eles focam bastante em novos tratamentos hipolipemiantes, particularmente inibidores de PCSK9, que não são tão novos assim, né? O ácido bempedóico e também o inclisiran. Esse documento aborda o tratamento da hipercolesterolemia com essas drogas novas e também traz algumas informações sobre o uso do ômega 3 e da niacina para tratamento da hipertrigliceridemia. E a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Mas antes de falar sobre o tratamento especificamente, esse novo consenso traz algumas informações e recomendações a respeito da estratificação de risco cardiovascular. O que é que tem de mais importante sobre esse ponto, estratificação de risco? Bem, eles orientam que você utilize as famosas calculadoras. Ele não chega a dizer que uma calculadora é melhor do que a outra, ele pede para você usar uma calculadora de risco que seja validada, né? Principalmente para aqueles pacientes, claro, quando a gente está falando de prevenção primária. Né? Se eu estou diante de um paciente que já teve um evento cardiovascular ou é um paciente de alto risco cardiovascular, de cara, assim, clinicamente, você não precisa da calculadora. Mas se é um paciente que você está pensando em prevenção primária, você usa a calculadora para poder estratificar esse paciente, ver se ele é de baixo, intermediário ou de alto. Uma coisa que ele discute é se vale a pena fazer aqueles exames que complementares, né? Como? Os exames complementares. Complementares, faz, sim. né? ApoB, lipoproteínazinho, score de cálcio. Né? Eles dizem assim, que no geral, eles melhoram um pouco a estimativa de risco. Né? O ideal é que você reserve esses exames para os pacientes que, no cálculo do risco, vier como intermediário. Nenhuma grande novidade, né, que a gente já faz na prática. Acho que é importante ter um consenso da endocrinologia validando o uso desses parâmetros para reestratificar os pacientes de risco intermediário. Porque lipoproteínazinho, por exemplo, que eu lembro, a gente tinha algumas diretrizes da cardiologia falando sobre ela, mas não da endócrino, né? Eu acho que da endócrino é a primeira vez, por mais que ele aponte falando que não ajuda tanto, ao mesmo tempo que ele fala que deve ser utilizado no paciente de risco intermediário, é uma recomendação nova. Sim, porque o risco intermediário, na verdade, é um paciente que você precisa tirar ele de cima do muro. Sim. Você precisa saber se ele é baixo risco ou se ele é alto risco. Então você faz um lipoproteínazinho vem alto, o ApoB vem alto, ou faz um score de cálcio que vem alterado, você automaticamente tira o paciente intermediário e joga ele no alto risco, o que vai mudar a conduta. Então, assim, fechando a ideia, no contexto prevenção primária, o paciente não teve nenhum evento, a gente vai usar a calculadora. Qual calculadora? Ele não coloca escolha. Ele cita as clássicas. Use a que você quiser, a que você é recomendado na sua região, que usou aquele grupo de paciente, né, especificamente, né? E aí, a partir desse resultado, você vai ver. Se for baixo risco, é baixo risco. Você não precisa se estressar de querer aumentar o risco. É baixo risco. Sim. Se for alto risco, vai tratar de todo jeito. Não tem o que você mudar. Se for risco intermediário, está na dúvida, aí você pode lançar mão desses outros exames, né? Lembrar aí que, assim, a ApoB, lipoproteínazinho, a ApoB vale mais no contexto do paciente que tem hipertrigliceridemia, alguma coisa ali não HDL, você está pensando mais nessa linha. O score de cálcio coronariano vale mais para você não tratar, né? Ele tem um valor preditivo negativo maior do que positivo. Então, assim, se ele der um score de cálcio 0, você não faria estatina. Mas se der qualquer valor, você assim, pode fazer, tem a recomendação de fazer. Para cima, ele não tem tanto valor para estratificação, embora o pessoal usa, né? Quando ele dá positivo, ele usa como estratifica para alto risco, equivalente de subclínica, né? De aterosclerose subclínica. E a lipoproteínazinho é genético, né? Então, assim, caberia... Inclusive, as recomendações antigas eram relacionadas a pacientes que tinham um histórico familiar mais florido, né? Que aí teria esse fundamento genético. Que a gente não tem ainda nenhuma evidência sobre mudar o tratamento ou fazer alguma intervenção assim, mais específica nesse tipo de paciente. Bem, falando agora sobre as drogas novas, começando pelos inibidores de PCSK9. Nova entre aspas, né? Nova não tem nada na realidade, né? Mas talvez
Acho que eles acharam que deveriam trazer recomendações mais recentes sobre o uso dessas drogas. Nós hoje, no dia a dia, começamos geralmente o tratamento da hipercolesterolemia com as estatinas, né? Em alguns momentos associamos ezetimiba. Quando é que o ACE recomenda que a gente deve utilizar os inibidores de PCSK9? Então, se você está diante de um paciente com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida ou de alto risco cardiovascular, que já está usando estatina em dose máxima tolerada e ainda não atingiu o alvo, ou seja, não está com LDL colesterol abaixo de 70, aí eles sugerem a associação com o inibidor do PCSK9. Qual? Ou evolocumab ou alirocumab. Eles até citam que não há nenhuma evidência para dizer que um melhor do que o outro, né? Seria melhor do que o outro. Né? Então, a orientação seria de, nesse perfil de paciente, você fazer a associação. Não, assim, o problema aí dessa recomendação é que ele bota um nível de recomendação maior para o paciente que está em prevenção secundária, né? O paciente que tem alto risco cardiovascular é um nível de recomendação bem mais baixo. Por quê? A gente pegar os dois estudos principais do evolocumab e o alirocumab, por que os dois são recomendados? Porque eles tiveram estudo de redução de desfecho cardiovascular. Nesse perfil de pacientes. Isso. Então, o Fourier, no evolocumab, ele pegou pacientes em prevenção secundária, o paciente já tinha evento e que tinha LDL acima de 70. Então, assim, já foge um pouquinho das recomendações nacionais, porque no contexto de prevenção secundária, tem aquela recomendação de você jogar para baixo de 50. A recomendação para baixo de 50 já foi baseada no PCSK9, que quando chegou em 50, teve benefício adicional. Só que, quando você vai ver subanálise dentro desse contexto, tanto do Fourier como do Odyssey, tanto com alirocumab e evolocumab, aquele grupo de paciente que tinha mais benefício era o grupo que estava com um LDL acima de 100. Então, assim, pensar que um paciente em prevenção secundária, infartado, está usando dose máxima de estatina com ou sem ezetimiba, a terapia otimizada dele, e mesmo assim está com LDL acima de 100. Nesse cenário, aí o NNT foi 16. Assim, você tratar 16 pacientes para diminuir um evento, tá? Mas naquele subgrupo que estava ali entre 70 e 80, tem uma meta-análise no Cochrane que ele coloca, entre 70 e 80, dá 100 e não sei quantos pacientes para você diminuir um evento. E ele coloca que não tem estudo comparativo com a terapia padrão estatina versus ezetimiba, como se fosse assim, não é um substituto, né? Assim, esse paciente que não tolera a estatina também é uma recomendação ali meio mais ou menos, porque assim, se usar estatina junto, aí a comparação estatina com ezetimiba versus PCSK9, ele não ganha. Ele não tem benefício a mais do que a estatina em si, né? Ele tem benefício somado à terapia com estatina. Então a gente teria que pegar realmente aquele paciente com a meta bem fora e veja, aí o brasileiro já bota aqui a meta é 50, então um paciente com 60 de LDL pela diretriz brasileira, ele ia entrar para a IPCSK9, se ele for prevenção secundária. Pela diretriz do ACE aqui, já não entraria. Isso. Então, é o famoso conflito de diretrizes, né? Cada um vai ter uma leitura. E epidemia tem muito isso, né? Tem cada muito um vai conflito. ter uma leitura. Então, talvez esse paciente você vai pesar a mão, dizer, realmente eu preciso dessa terapia a mais? Talvez não. Agora, aquele paciente que está lá com LDL, que não baixa de jeito nenhum, né? Que às vezes a gente tem paciente, né? Que mesmo tomando a droga não consegue, aquele tem mais benefício. Tu já começou a falar aí da questão dos pontos de corte, e a gente ainda vai falar disso, não vou adiantar, mas teve mudança aqui no ACE em relação a esses pontos de corte, né? Vai falar. É importante também lembrar, em questão do que a diretriz diz, essa nova diretriz diz do inibidor do PCSK9, é que eles reforçam que para prevenção primária não faz sentido, eles não recomendam o uso do inibidor do PCSK9, é só para esses pacientes de prevenção secundária mesmo, certo? Ou que já teve evento, ou que eles chamam de o alto risco cardiovascular, que seria um equivalente aí. Né? O alto risco é meio que uma prevenção primária, mas acho que ele está colocando aí no grupo isso, de prevenção secundária. O Luciano falou, né? Mesmo assim, a evidência para essa recomendação é maior do paciente que já teve o evento. Porque o estudo é nessa população, né? Bem, a segunda droga para hipercolesterolemia que eles discutem, e essa realmente é uma droga nova, é o inclisiran. Luciano, fala um pouco pra gente primeiro o que é o inclisiran, que eu tenho certeza que muita gente desconhece,
E qual é a recomendação do ACE para esse medicamento? O inclisiran é um primo fashion, vamos dizer assim, né? Do IPCSK9. Não vou dizer primo rico nem primo pobre. Que ele surgiu depois do IPCSK9. Se a gente for falar até em custo, é mais ou menos o mesmo custo, né? Ele foi meio ali na modinha do fashion porque ele seria de uso semestral, né? Ao contrário dos IPCSK9, que é quinzenal ou mensal. E aí o inclisiran é um sirna, né? É um RNA silenciador. Ele é como se fosse uma oligonucleotídeo, mas não chega, um mecanismo um pouco diferente. É uma estrutura de RNA que ele se liga com o RNA específico e silencia aquele RNA. Então o RNA-M do PCSK9 vai ter a moléculazinha que vai se ligar e vai silenciar. Então não é fabricado, não é lido, aquele RNA-M não fabrica o PCSK9, né? Você bloqueia na fábrica, não está interagindo, não é um anticorpo contra, é o bloqueio direto na fabricação. No final, as duas drogas, as duas classes vão terminar no mesmo canto, que é aumentar o número de receptores de LDL na membrana. Mas agem de formas diferentes para atrapalhar o PCSK9. A dificuldade do inclisiran é que ele não tem estudo clínico, aí a gente vai ser muito purista na medicina baseada em evidência, né? Assim, ele não tem um estudo clínico de desfecho cardiovascular. Então, assim, ele não tem um estudo que ele pegou o paciente de alto risco, tá fora da meta, e vou usar inclisiran para ver o que é que vai acontecer. Ele pegou o estudo de mecanismo, dizer, aqui a minha droga, a droga baixa LDL, baixa colesterol. Baixa tanto quanto o inibidor do PCSK9, atua no mesmo lugar que o anticorpo monoclonal, vai ter uma redução laboratorial dos níveis de PCSK9, fizeram esses ensaios mostrando que realmente tinha isso, mas aí a gente bate na tecla, né? O estudo clínico é muito caro, né? Assim, para vocês terem uma ideia, o Odyssey, o Fourier foi 9 mil pacientes, é muita gente acompanhada por 2 anos, depois teve o OLE mais 5 anos, então, você manter um grupo de 9 mil pacientes acompanhando por 7 anos é um custo, né, quase proibitivo. Então, como ele não ia ser uma droga nova, não é um mecanismo novo, de ação, né? É meio como se fosse uma alternativa posológica ao anterior. Então ele optou por não fazer um estudo. E foi aprovado, né, pelos órgãos regulatórios, né? É aprovado nesse contexto. Aí o ACE foi bem exigente e disse, olha, não tem estudo mostrando redução do desfecho cardiovascular. Eu não vou recomendar isso. Então ele já fala para aquele perfil de paciente que a gente recomendou o inibidor PCSK9, que teve evento de alto risco, que não atinge meta, com dose tolerada máxima de estatina, eles recomendam contra o uso do inclisiran. Porque dizem que não tem evidência suficiente para desfecho cardiovascular. E no fim das contas, assim, se você parar para pensar assim muito pragmaticamente, você não vai. Se o outro tá assim, você já tem outra droga que sabe que faz aquele benefício. Por que você vai trazer, né? Assim. Se eu fosse escolher entre as duas, eu vou escolher a que eu já tenho certeza ou a que eu tô deduzindo, porque termina no mesmo ponto, mecanismo de ação. Estranho seria se eles trouxessem uma recomendação formal para uso. Isso. Acho que o máximo que eles poderiam dizer era dizer que é uma alternativa, considerar o uso. Mas eles foram bem enfáticos, eles nos posicionamos contrários ao inclisiran. Bem, para fechar, ainda falando sobre hipercolesterolemia, a terceira droga, o ácido bempedóico. Nós falamos muito sobre ácido bempedóico aqui em 2024, quando nós tivemos a evidência de que reduz desfecho em pacientes intolerantes às estatinas. E aí é com muita curiosidade que a gente vai para esse consenso do ACE para ver o que é que eles recomendam sobre o ácido bempedóico. E aí, o que é que tem lá? De novo, foi bem baseado em evidência, né? Baseado. O ácido bempedóico teve um estudo clear que ele pegou pacientes com doença cardiovascular estabelecida e que tinha intolerância à estatina. Não é assim, não é uma alternativa de novo à estatina, ezetimiba e tal. É paciente que tinha intolerância à estatina. A intolerância não precisa ser não conseguir usar nenhuma estatina. Pode ser, se você não conseguir progredir a dose ou a máxima dose que você conseguir usar, não chegar na meta, né? Sim. Então, assim, você não conseguiu chegar na dose máxima. Esse tipo de paciente também entrou no CLEAR. E aí, se fosse paciente com doença cardiovascular estabelecida e intolerância à estatina, o ácido bempedóico surge como uma alternativa para esse perfil do paciente. E nesse aí, tudo bem. Mas no contexto, de novo, prevenção primária, que não seja nessa situação, eles não recomendam porque não mostrou, assim, não tem um estudo clínico que mostre benefício aí nessa população. É um guideline que vai bem de acordo com o que os estudos estão dizendo, eles não inventam. Isso. Né? Então, assim, a gente já tinha discutido aqui os resultados do CLEAR, o ácido bempedóico, eles pegaram exatamente aquilo dali, qual é o perfil do paciente do estudo, é esse.
Então é nesse perfil que a gente vai recomendar o ácido bempedóico. A rigor, em prevenção primária, no que ele chama de prevenção primária, a única droga que realmente mostra benefício são as estatinas, né? Isso aí, até pelo tempo, pelo tamanho dos estudos anteriores, e que veio de meta-análise, de estudo, sim, realmente muito grande, usando essas medicações. E lembrar que o ácido bempedóico, né, para quem não está lembrado, ele é uma medicação oral, de via oral, e que age ali na mesma via intracelular de síntese do colesterol. Ele age num ponto, ele inibe um ponto antes do ponto que a estatina inibe. Né? E aí no final vai resultar no mesmo processo, aumento de receptores de LDL na membrana do hepatócito para aumentar a captação de LDL colesterol do plasma. E que nesse paciente de intolerância parcial foi inclusive usado em conjunto, né? Usar ácido bempedóico e mantinha a estatina uma dose um pouco menor. Mesmo sendo os dois da mesma via, que é até meio, assim, estranho. Mas... porque no final das contas, será que vai potencializar o efeito? Não sei. Confesso que não sei. Difícil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as recomendações desse guideline a respeito da hipertrigliceridemia, mas isso vai ficar para a versão completa desse podcast, que é reservada para os nossos alunos do curso de atualização em endocrinologia. Fechando aqui essa primeira parte sobre hipercolesterolemia. Então, inibidor de PCSK9 para aquele paciente que tem doença cardiovascular, preferencialmente, paciente de prevenção secundária, que não alcançou a meta com dose máxima de estatina, certo? Certo. Inclisiran não é recomendado. Isso. Ácido bempedóico para o paciente com intolerância à estatina e doença cardiovascular. Isso. Em resumo, é isso. E assim, esse guideline ele não vai falar as estatinas específicas, não vai falar de ezetimiba, porque assim, não houve nenhuma mudança. Isso já estava no documento eles já anterior. Recomendaram antes. Exatamente. Isso aqui é como a gente tinha dito, é um complemento. Por isso que parece pequeno e pouca coisa. Mas eu acho que eles fizeram certo, eles estão apenas atualizando o seu texto. E se você ainda não é o nosso aluno do curso de atualização em endocrinologia, sugiro que você conheça. O link para inscrição está disponível na nossa bio do Instagram. A gente vai deixar também aqui na descrição desse vídeo. E lá na plataforma do curso de atualização você consegue conferir a versão completa desse podcast, falando também sobre hipertrigliceridemia com base nas recomendações do ACE. Até lá!